Maranata, Cenáculo, a fé? Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus, igreja. Dá uma salva de palmas mais forte ainda, meus irmãos. Glorifica o Deus, Senhor, Cenáculo. Abre a tua boca e dá glória a Deus, igreja. Há poder no sangue de Jesus, há poder neste nome. Deus abençoe toda a igreja, pode se assentar em nome de Jesus, meus amados irmãos. Quero agradecer ao meu Senhor por mais esse dia que Ele me concedeu de poder estar diante da igreja para poder pregar esta palavra tão maravilhosa, tão rica, amém, de revelação divina, como também digna de toda aceitação. Quero dar aqui, amém, o meu abraço, minha saudação em Cristo, em nome de Jesus, em nome também de toda a igreja Cenáculo a Fé, aos meus amados irmãos que se encontram aí na ala virtual pelo horadaverdade.com, participando desse culto de quinta-feira, hoje que é dia 25 de julho, estamos ao vivo em campanha de preparação e santificação para a volta de Jesus, como sinais confirmam e como o Senhor também nos orientou. Pegando a carona da oração da nossa irmã Alessandra aqui, amém? Pastor, eu quero só dar alguns avisos importantes e depois abrir a palavra junto com a igreja, amém? E eu queria já de imediato dizer à igreja Cenáculo da Fé que vocês que estão aqui hoje presentes nesse culto estejam atentos ao que essa igreja tem representado pela misericórdia do Senhor, voltando o teu coração a interceder e a orar pelo que resta da igreja, né? A minoria daqueles que não se ajoelharam, não se dobraram, não se venderam pelas coisas da terra e que permanecem fiéis diante do Senhor Jesus. Nós que não temos defendido placa nem denominação, há uma aqui para exatamente respaldo jurídico, não espiritual, amém? Porque a nossa causa é Cristo, a nosso chamado é Jesus, a nossa missão é Jesus, amém? Então é sobre esta missão, essa vocação e este chamado que nós temos trabalhado com toda a dedicação e coração de nossas vidas, e espero em Cristo que os irmãos também estejam envolvidos com isso, amém? Uma coisa importantíssima que eu tenho que falar aqui de púlpito, porque quando a gente chega pregando a palavra de Deus, é como se a nossa igreja fosse a única que salva, a única santa, a única verdadeira, e não é isso que nós pregamos aqui. Pelo contrário, a salvação está em Cristo e eu quero estar em Cristo. Amém, Jesus, Cenáculo? Então esteja orando, intercedendo por este ministério, porque ele defende, ele procura servir a Jesus, amém? Então eu peço em nome de Jesus que os amados irmãos estejam sempre voltados a orar por essa igreja que tem te ajudado, colaborado pela edificação e salvação, amém? Tua, não só tua, como de muitos. Bom, meus irmãos, não esqueçam da campanha que essa igreja está nesse momento em busca, amém, representando a campanha Pedra que Deus dirigiu, que é uma campanha que visa ainda a compra da sede dessa igreja, amém? Enquanto nós não atingimos o valor financeiro, nós vamos chegar aqui diante da igreja e ser obrigado a anunciar. O nosso anunciamento quer dizer, não alcançamos o valor necessário. Então orem, peçam ao Senhor Jesus, porque este objetivo não abençoa o céu, abençoa as nossas vidas, amém? Compõe e repõe uma necessidade de todos aqui. Então espero em Cristo que os amados irmãos estejam orando, intercedendo, porque você que está tão voltado para a tua casa própria, amém? A Bíblia entende que se a igreja não estiver alicerçada, resguardada nos bons tratos, muito mais a nossa vida. Tá bom, meus irmãos? Então estejam atentos, esperem em Cristo que a igreja Cenáculo a Fé venha ter essa alegria e o Senhor há de promover, de nós podemos ter o nosso lugar próprio aqui em São Paulo para o exercer desse ministério. Outra coisa importante, programa Hora da Verdade amanhã às 5 da tarde, pela televisão e pelo site dessa igreja. Quem quiser assistir pela televisão, basta ter TV a cabo aqui em São Paulo que você vai com certeza assistir todo o conteúdo. Quem não tiver, amém, a nível também mundial e queira assistir, pelo site dessa igreja, o vídeo já estará disponível amanhã às 5 da tarde para você ver todo o conteúdo do que essa igreja tem pregado, inclusive na televisão. Importantíssimo para você fazer o sentido da comparação daqueles que estão lá também.
Tá bom? Programa Hora da Verdade que amanhã é às 5 da tarde em São Paulo, capital, e sábado e domingo, 2h30 da tarde, horário de Brasília, amém? Em toda a Grande São Paulo, inclusive Guarulhos e Mauá. Então, quem tiver TV a cabo, só pegar o canal ali específico para você ver a transmissão, ou então pela internet em nosso site, o conteúdo estará disponível a partir de amanhã, às 5 da tarde. Também lembrando aos amados irmãos que o DVD Apocalipse e Maçonaria Evangélica já está disponível para que todos aqui possam assistir o conteúdo, tanto pelo site dessa igreja, como também pelo YouTube. Espero em nome de Jesus que os irmãos já tenham ouvido todo este conteúdo. É óbvio que é 4h30, não vai ser um dia que você vai assistir tudo isso. Mas é importantíssimo, porque a gente vê o povão abrindo a boca para falar do assunto, entendeu? E não tem conteúdo para falar. Então esta igreja, antes de fazer a crítica, ela foi estudar, ela foi aglomerar informações, amém? Trazer informações para a igreja, não criticar de maneira burra, mas de maneira consistente, como também bíblica, para que esses filhos de Satanás que estão invadindo a igreja saibam, meus amados irmãos, que nós estamos bem informados aqui. Espero em Cristo Jesus que os amados irmãos estejam aprimorando o vosso conceito, estamos também, amém, resguardando-se na palavra e nas informações, porque o diabo está dentro da igreja, tá bom? Então o DVD serve para isso, te informar melhor por que a maçonaria está dentro da igreja, e você vai ligar as informações com a palavra e vai saber dizer o porquê. Está disponível a todos de maneira gratuita, como toda a série do DVD Apocalipse também, amém? Peço aos irmãos que vocês estejam orando. Pastor Daniel estarei indo agora em agosto para os Estados Unidos, dia 16 e 17 estarei em Somerville, ali no Hotel Holiday Inn, numa sala reservada para 2 congressos ali que serão feitos em pró-salvação das almas em Cristo. Espero em Jesus que os irmãos estejam orando e intercedendo, porque é uma obra missionária, é uma obra evangelística, e eu estou indo para lá para testemunhar que essa palavra vai ser pregada, como já 3 anos a gente vem pregando ali, amém? Isso é um milagre. É um milagre por quê? Porque lá não se prega mais, as igrejas estão corrompidas, e o governo já corrompeu. Então espero que os irmãos estejam orando e intercedendo para que o Senhor nos dê graça e a gente possa levar o recado lá de maneira verdadeira, e aquele povo se converta, se salve, porque nós não sabemos quanto tempo ainda temos para que essa palavra seja pregada. Dia 16 e 17 de agosto, sexta e sábado, às 7 da noite, estarei lá dentro do Hotel Holiday Inn, esperando quem está lá nos Estados Unidos, que poderá estar conosco lá, entrada franca, ninguém paga nada, é só querer ir. Cadastre aí no nosso site, dê o teu nome, o teu endereço, o teu telefone. Nós estaremos orando por todos que vão estar nesses 2 cultos comigo lá, em nome de Jesus. É um pedido meu pessoal, em nome de Jesus, a todos que estão ali nos Estados Unidos e poderão estar conosco nesses 2 dias, agora de agosto, 16 e 17, sexta, sábado, às 7 da noite, Somerville, Hotel Holiday Inn. Cenáculo, fica de pé em nome de Jesus. Amanhã estaremos no Jardim Vista Alegre, às 8 da noite, igreja, se puder, esteja lá. Está convidado em nome de Jesus, amém? E os amados que estão nos ouvindo pela internet, não esqueça que o Cenáculo da Fé está usando o Facebook para publicar constantemente a palavra, amém? Esteja orando para que os irmãos que estão envolvidos com o Ministério da Publicação, amém, da mídia aqui dessa igreja, estejam sempre bonzinhos com Jesus, afinadinhos com Cristo, para essa obra correr da maneira como Deus quer. Página no Facebook, Cenáculo da Fé para as Nações, amém? Ajude essa igreja a difundir a palavra, faça parte desse ministério. Cenáculo da Fé, está com a Bíblia na mão? Amém. Só dá aquela batidinha que o diabo não gosta aí, Cenáculo, faz o barulho aí. Faz o barulho aí, igreja. Os que estão pela internet, escutam aí. Escutam, em nome de Jesus, o barulho aqui na igreja Cenáculo da Fé em São Paulo. Amém, igreja? Levanta a tua Bíblia para o céu e diga: fala, Jesus. Fala, Senhor, na minha vida. Fala com a tua igreja, com esta obra, por intermédio da tua palavra, no poder do teu sangue. Queima o diabo, o espírito do erro, a apostasia, a rebelião. Quebra, Senhor, a heresia, a mentira, o anticristo que já está na igreja, enganando o povo. Pelo teu sangue, Jesus, traz a tua luz, a tua palavra, a tua revelação no coração daqueles que vão te ouvir.
e prepara a tua igreja, Senhor, para o dia da tua vinda, para a última hora, em nome de Jesus. Amém. Eu falei que ia pegar carona na oração da irmã Alessandra. A igreja abre o texto de Mateus. Texto de Mateus 5,13. Nós vamos ler a palavra. Texto de Mateus 5,13. Enquanto a igreja vai abrindo, saudações em Cristo, Maranata aos meus irmãos que estão pela internet participando da campanha O Toque da Trombeta, transmissão ao vivo nessa quinta, dia 25 de julho de 2013, amém, culto da preparação e da santificação para a volta de Jesus. Um beijo a todos os meus irmãos desse ministério que estão aí, as demais partes convidadas de Jesus a esta noite para a revelação que vai seguir agora para a glória de Jesus. Texto de Mateus, capítulo 5, verso 13, que diz: vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, como se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado e fora pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, e ilumina a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Quem quer nesta palavra da glória a Deus? Quem quer nesta palavra da glória a Jesus, cenáculo? Pode se assentar. Deus abençoe a toda a igreja, em nome de Jesus. Eu quero falar hoje aqui em nome de Jesus, cenáculo, acerca das orientações que o Senhor deu à cristandade, à igreja dele na terra, que estão sendo tragadas por causa das ideias. E é uma coisa absurda o que está acontecendo com o cristianismo hoje. Mas eu diria o seguinte: a motivação não é só o meu escândalo, não. A motivação dessa pregação, por orientação do Senhor, é exatamente preencher aí no coração dos irmãos essas partes ainda que não foram ainda bem resolvidas por Cristo na tua vida. Porque a igreja já está num processo de pressão política popular para que ela abra mão dos princípios da fé. Nós vemos ao longo do tempo já orientando e avisando a igreja. Isso não é uma questão de força, mas de posicionamento espiritual. Porque se for por força humana, empenho humano, nós todos aqui vamos cair. Por isso, é necessário que a igreja se prepare logo. Porque existem certas coisas que estão sendo pregadas aí no mundo que está hipnotizando, influenciando a igreja de uma maneira assustadora. E eu quero falar aqui para a igreja hoje aqui, se existe ou não alguma recomendação na Bíblia acerca de uma ordem cristã social, de uma ordem cristã empenhada em fazer revoluções sociais, porque eu estou cansado, esgotado de ouvir da boca de gente que se diz crente, que Jesus ele veio por uma reforma social política. E eu digo para você que não. Primeiro texto que eu li com você aqui diz o seguinte: na fé, meu irmão, em Cristo não existe discípulo secreto. Não há discípulo secreto. Jesus consagrou discípulos na terra para que eles sejam a pura publicação humana do Evangelho. Tudo aquilo que a gente vive, que a gente fala, respira Evangelho. Se isso não estiver acontecendo na minha vida e na tua vida, nós somos uma farsa. E o texto segue: discípulo de Jesus, seja sal na terra, materialidade que salga. Porque a partir do momento que você não for expressão cristã, a cura da falsa religião que está nessa terra, você não presta. Seja a luz no mundo.
a palavra viva do teu Senhor, daquilo que você vive, daquilo que você testemunha, daquilo que você esboça como ideia. Porque se você não for a luz de Cristo entre os homens, você não presta para Deus. A partir do momento que a igreja não expressar, não pregar, não testemunhar o Cristo que está na Bíblia Sagrada, ela não vale como instituição, como igreja. E o que eu estou falando aqui não é baseado na minha opinião, é baseado naquilo que Jesus ensina. Então há movimentos de contradição sendo colocados na sociedade como cristianismo. E eu vou falar um deles aqui hoje, porque é óbvio, eu quero aproveitar que a vela está acesa. Eu quero aproveitar que o incenso está queimando. Quero pegar os caras no pulo, para exatamente deixar muito bem claro quem que Roma mandou aqui para o Brasil. Porque colocaram um slogan assim: o Papa Francisco e a reconciliação com a teologia da libertação. Então, você que não sabe, a teologia da libertação, que ela tem raízes na América Latina, que os principais idealizadores saíram daqui, da América Latina, para você que não sabe, trata-se de uma teologia social, uma preocupação de estudar Deus pelos problemas da vida, que aliás tem conteúdo da Bíblia para isso. Mas eu queria saber da Bíblia Sagrada se Deus se empenha primordialmente nisso, ao ponto de virar o papel da igreja. Pois bem, teologia da libertação, teologia da libertação das opressões, a opção pelo pobre, foi o slogan desse Papa aqui no Brasil agora, que eu vi multidões correndo atrás desse camarada, e eu queria saber quais são as razões que fizeram essa multidão celebrar a vida deste homem aqui. Primeiro, por questão histórica. Segundo, por questão política, porque a história da Igreja Católica, a história dela é sanguinária. A política que ela vive não é o que ela prega. Não me interessa se ele é argentino, se ele é italiano, ele representa uma igreja, uma instituição, uma história, uma realidade que no fato, nos finalmente, ele oculta. Então, se ele está reconciliado com o estudo de Deus com os problemas sociais, então nós vamos saber aqui se há encantados aqui de Papa Francisco, se tem gente aqui tomando uma dose, entendeu, do vinho da prostituição, porque se sensibiliza pela expressão do velhinho, que só tem um pulmão, mas que está com muita força para fazer apologia para a corrupção dessa igreja, a começar pela Bíblia, pela palavra de Deus, que é o fundamento espiritual da igreja, e que este homem não traz contexto nenhum de cristianismo. Mas enfim, quero dizer a essa igreja aqui o que seria uma teologia da libertação, que para nós aqui vai ser teologia social. Estamos aqui para o social. Há uma opção pelo pobre. Jesus ensina isso. Se você for pesquisar, antes de entrar na Bíblia com você, essa cisma de quereres usar o cristianismo para estabelecer uma ordem social, que levou liderança feminina evangélica, 16 cantoras evangélicas, para ter encontro com a Dilma. Agora, essa semana atrás aí, eu queria saber se isso realmente traz a marca cristã. Porque com poucos textos da Bíblia você sabe que não se trata de cristianismo isso daí, mas de uma ideia que está dando certo, porque está comovendo a sociedade pública. Enfim, se você for estudar a teologia da libertação,
ou saber do que se trata, você vai ver que não é cristianismo. Primeiro, trata-se de um movimento ecumênico, porque ele é interreligioso. Sabe o que significa isso? Que ele é transcultural, que ele assimila, absorve as divergências ou então as diferenças de crenças, porque ele não faz opção por um dogma, ele é político-religioso. Você é a favor? Mas é o que esse Papa veio representar aqui em nome da Igreja Católica e dos quintos dos infernos. Movimento filosófico. Você pode dizer que essa teologia social, essa fascina por ajudar o pobre, o mais fraco, etc., que não é opção cristã, afirmo, não é. Quer dizer o seguinte: estabelecer, conectar política e religião, que é o que este homem veio nesse momento representar, reforçar movimento ecumênico, movimento filosófico que está fazendo também a igreja evangélica se entupir dessas coisas. Então esses esforços estão tendo fruto. E será que nós não temos pessoas aqui comovidas por isso? Um movimento que não traz consigo nenhuma obrigação, dever, conduta, laço com a palavra de Deus. Porque o interesse dele é político, por o Estado dentro da igreja. Até fiz aqui uma referência com o povo aqui, na quarta-feira, quando eu estive em Carapicuíba, que quando o Papa desceu aqui em São Paulo, primeiro foi a 53 abraçar ele e cumprimentá-lo, o sargentão lá do PT. Depois que o sargentão cumprimentou, daí veio um representante militar bater continência para ele. E eu perguntei para meus irmãos: você sabe por que precisaria ter um representante militar para recebê-lo ali? Porque ele também é um chefe de Estado, ele não é um pastor. Essa teologia social, seu Marco, emprega antropologia. Sabe o que significa isso? Não é Deus e Jesus que está no centro da atenção, é o homem. Porque o interesse deles com o ecumenismo e com a filosofia é reinterpretar a economia política, a vida social que todos merecem. É promover o homem. Então, se é isso que ele veio reconciliar, então você já vê o tamanho do estrago que nós temos aí. Não tem compromisso com a fé porque é interreligioso. E é óbvio, falando do catolicismo, não precisava nem perder tempo com você aqui. Filosófico, porque tem interesse de unir fé, religião e política, não Jesus no homem. Quer o homem, mas não quer Jesus. O interesse é promover os interesses alheios, não o interesse de Jesus na vida humana, porque é antropológico. E a base dessa teologia social é defender um papel político significativo para as igrejas, pela utilização do marxismo como base de ideologia e metodologia desse movimento. Ou seja, não é Bíblia, é a ideia de Karl Marx, ateu. Um ateu que teve ideias sociais, comunistas, desprovidas da crença até do Deus único, que eles estão pegando agora para formular, arquitetar uma base cristã, de missão cristã. Não é Jesus que está sendo a base, o fundamento espiritual desses encontrões entre chefe de Estado e líderes religiosos, principalmente os evangélicos. Mas a ideia de um satanista, de um maçom,
que inclusive faz questão de dizer, era ateu, que tinha o pensamento de estabelecer na vida humana a concepção materialista e a concepção dialética. Concepção materialista, pão cotidiano, necessidade humana, e a dialética, as relações entre as classes, não haver desigualdade entre o povo. Você já ouviu isso já? Lindo, maravilhoso, mas não é bíblico. Pão cotidiano, atingir as necessidades humanas. Deus tem uma relação com isso, pastor? Eu também quero saber. Mas faço claro aqui a todos os irmãos que estão ouvindo essa palavra, que esse homem que está aqui no Brasil agora, ele está alicerçado espiritualmente, alicerçado ministerialmente, para fazer a sociedade cair, se embebedar, com teorias sentimentalistas e voluntariosas, que não tem vínculo, raiz nenhuma com a palavra de Deus. É um movimento cristão sem Bíblia, sem compromisso com a verdade cristã. Eles querem amar o homem e fazer o bem por ele, mas não querem representar, pregar e viver aquilo que Deus quer. E a igreja evangélica está se embebedando disso. Eu acho lindo, tocante, choro quando escuto ele dizer que ele quer sentir o cheiro do povo. Apertar a mão para sentir o cheiro do povo. Acho lindo. Vou levar ele lá para o Jardim Vista Alegre para ele sentir o cheiro do povo. Mas ele não usa o cheiro do povo. Lá debaixo do sovaco dele não tem o cheiro do povo. Pode ter certeza de uma coisa que não há. Mas tudo isso está na fala, está no discurso. Está exatamente aonde? Na publicação da mídia. Mas o que eles representam, o que eles vivem, o que eles são, é o inverso. Mas qual é a minha indignação? Chamar isso de movimento cristão. Jornada Mundial Juvenil, cujo símbolo é uma cruz. Vendo todos os jovens cantando, se alegrando pelas ruas, contando hino evangélico, cantando músicas de conteúdo cristão, de fala cristã, mas baseado num sal que não salga, numa causa que não tem luz de evangelho. Tudo no sentimentalismo, na politicagem, na voluntariedade sem vínculos com a Bíblia. Se você hoje é a favor disso, pode ir na jornada mundial da juventude, porque a Bíblia, Jesus e esta igreja não vai. Que o pastor Daniel hoje, essa semana atrás mesmo eu escutei alguma, não sei qual das cantoras besta ou das líderes feministas do movimento evangélico disseram, mas falaram o seguinte: mexeu com a Dilma, mexeu conosco. Leva para casa, ordinária. Leva para casa para dormir na tua cama, comer com você na mesa. Vocês acham que hoje eu estou falando tudo isso daqui para fazer uma apresentação para você, meu irmão? Eu entro na minha igreja pedindo ao Senhor Jesus misericórdia, para que a fé não desapareça aqui, para que esse povo que está sentado neste banco agora esteja compromissado com Jesus, não com o homem, com a verdade celestial e não com as políticas alheias dessa terra. Sabe por quê, meu irmão? A igreja está mais com cara de governo do que com cara de igreja.
Abre a primeira página de Mateus, capítulo 1, versículo 1. Dá uma olhadinha nesse texto aí. Então fala-se de uma necessidade, fala-se de relações e papel da igreja, não é isso? Então, se nós estamos aqui hoje para aprender de Jesus alguma coisa consistente, será que o que Jesus tem a dizer para nós, que a necessidade da humanidade agora é ter o pão cotidiano? Será que é isso que Jesus tem a dizer para nós, que a necessidade do mundo agora é de que todos tenham acesso a um pão, a uma condição alimentar digna? De que a necessidade do mundo agora é que se pazigue, se amenize os impactos, as guerras, os conflitos humanos, para se estabelecer relações, paz e igualdade social. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que o reino de Deus está empenhado nisso agora? Biblicamente, não. Esse texto que eu falei para você abrir, texto de Mateus capítulo 1, versículo 1. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Ando ouvindo muito se falar de Jesus, mas de maneira diferente daquilo que a Bíblia descreve. Eu estou denunciando para vocês aqui um movimento cuja placa se chama movimento cristão, mas que não traz consigo identidade cristã. Porque é vago, é vazio, descontextual, não presta, porque não salga, não ilumina, não tem funcionamento, utilidade, porque não impacta a sociedade com as coisas que o reino de Deus quer. É disso que eu estou falando aqui. De gente que anda, vive, caminha, esboça ideia, fala de coisas, mas que não tem contexto para ser um cristão, nem como igreja, nem como pessoa. E isso é nossa obrigação. Porque tudo aquilo que a igreja faz, que ela vive, seja como igreja ou como cristão, respira Cristo, respira o Evangelho. E de que identidade que eu me refiro aqui? Quando Mateus foi descrever Jesus, baseado em fatos reais, do que ele viu e ouviu em Jesus, ele descreveu o Messias soberano. Por mais de 8 vezes ele considerou Jesus como rei, mas de um reino espiritual, não material, como os judeus esperavam. E este homem se empenhou por todos os cantos do que ele escreveu, porque evangelho é um evangelho resumido, pegando as partes mais importantes, por isso é sinóptico, porque é um resumo, não deu para falar tudo, não caberia aqui, mas eu vou falar de um pouco, e o pouco que eu vou falar de Jesus, vou colocá-lo como sendo o Messias soberano, porque tudo aquilo que os profetas falaram, profetizaram, anunciaram, cumpriu-se nele. E uma coisa linda, sabe qual? Ele estava lá e viu tudo. E do que nós falamos aqui? Identidade cristã quer dizer o seguinte: idêntico a Jesus. Uma igreja que professa Jesus ou um povo que professa Cristo, ele se assemelha ao que ele professa. Ele é idêntico. Comunhão, relação, necessidade. Mateus fez questão de dizer aos homens quem era Jesus. Quem é Jesus? Procede de quem? Vem da onde? Aonde ele estava antes de ser conhecido? Quem é este homem tão popular agora para nós? Ele é o Messias. Ele é o soberano, o Cristo, a qual os profetas anunciaram depois da queda do homem, para que ele suprisse
toda a necessidade do homem, mas baseado na vontade de Deus para os homens. Isso afeta, isso replica, incrimina as partes religiosas da qual estão querendo que eu me relacione e me dê bem com elas. Porque aquele a quem essa igreja professa, ele tem uma identidade da qual nós temos que ser parecidos com isso. Ele precede de Deus e veio para ser soberano, cumprindo todas as coisas que Deus revelou, que quer dizer, desrespeitando, violando, recriminando e repreendendo todas aquelas que afrontam isso, transgridem isso. Quando Marcos foi falar, abre aí, capítulo 6, verso 2. Quando ele foi descrever Jesus, Marcos quis que todos conhecessem aquele que faz as maravilhas. Mas ele faz as maravilhas não porque ele é um bom homem, um bom filósofo, um bom economista, como já quiseram o tornar. Coisa simples, comum, natural, gente como a gente. Marcos diz não. Todas as maravilhas que ele faz, que ele fez porque toda a plenitude de Deus habita neste homem. Toda a plenitude da divindade, tudo aquilo que ele representou, tudo aquilo que ele manifestou, é porque ele é Deus. Porque ele não é comum, porque ele não é normal. Eis aí aquele que antes de se fazer história, de ser Jesus, ele é aquele que precede de Deus, que todas as coisas foram feitas porque ele estava com Deus, porque ele é Deus, porque ele estava com Deus desde a fundação de todas as coisas. Uma coisa importante, não é? Porque passa a ter assim, de Jesus, a seguinte imagem: aquele que vem do alto, como disse ele, é sobre todos. Aquele que foi homem, mas com toda a substância e natureza divina, e por isso que ele fez as maravilhas que só ele faz. Até aqui, você é um cristão? Você se julga que você é um cristão? Então vamos lá. Já estou aqui em 2 evangelhos, e eu pergunto para Mateus e para Marcos: qual a necessidade? Que o mundo conheça Jesus, que as pessoas saibam quem ele é, que as coisas que ele fez nós não vamos fazer, que as pessoas saibam qual o caminho que Deus estabeleceu para o homem se salvar, obter vida. Teu interesse, Deus, não é que a tua mesa tenha um pão, mas que a tua consciência conheça Jesus. Não é de que você estabeleça a relação humana, social, mas de que você tenha comunhão com aquele a quem ele enviou para ser teu Senhor e teu Salvador. Porque o propósito aqui não é ganhar um amigo aqui na terra, mas ganhar um Salvador, mas ganhar um Senhor, por a dimensão e a eleição espiritual, que nós chamamos de confissão de fé.
Então é muito fácil você chegar aqui, fazer um levantamento filantrópico de esforços aqui para alimentar a boca dos famintos que estão lá fora. Mas a escassez aqui não é de pão não, meu filho. A escassez aqui é do alimento espiritual. Porque Jesus disse: eu sou o pão vivo que desce do céu, e quem comer desse pão nunca mais terá fome. O pão que Ele quer na tua vida é o alimento espiritual. Porque Jesus entende que pela ordem, primeiro o espiritual, depois aquilo que é material. Porque mais vale para Deus um homem que conhece Jesus salvo no céu, do que um homem, uma família muito bem alimentada, alicerçada por questões políticas, queimar, mas que vai queimar no fogo do inferno. Foi resgatado por políticas alheias, mas não foi resgatado por Deus por falta de conhecimento e consciência. Eu estou vendo meus irmãos aqui empenhados em descrever um Jesus diferente do que a igreja está pregando, do que ela está falando. E eu lhe pergunto, se o Papa viesse aqui para o Brasil, meu filho, com uma mensagem baseada num Cristo soberano, que Ele é maior do que a opinião pública, do que a opinião política deste mundo, colocando diante dos homens um Jesus que faz o que faz, que opera o que opera, porque Ele é o próprio Deus entre os homens. Meu amigo, a gente ia arrumar muita confusão aqui nesta terra, porque os espíritas não iam poder participar, entendeu? As demais religiões não iam poder comungar. O catolicismo precisa fazer uma reforma nos seus ideais, nos seus propósitos, nos seus valores, nos seus ensinos. Por quê? Porque nós temos aqui homens mandando mais na igreja do que o próprio Deus, empenhados mais em formular uma igreja para atender os anseios da terra do que os anseios celestiais. Pois diga você, cenáculo da fé, se Mateus e Marcos estivessem aqui hoje nesta igreja para falar de Jesus, eles levariam a igreja para o Calvário, aonde Jesus foi imolado pelas nossas transgressões, para dizer a todos que aquele que sofreu é Deus, que aquele que sofreu está sobre ele toda a autoridade no céu. Malacandarápia suribicandoribiousda. Não torne pequeno e não torne comum aquilo que Deus engrandeceu. Seja sal na terra, seja luz no mundo, e leve aos homens tudo aquilo que Jesus vos deu por conhecimento e fé. Por favor, não estabeleça social, mas estabeleça a consciência. Essa é a ordem. Vamos fazer o povo conhecer Jesus. E para isso nós vamos precisar confrontar. Agora é muito fácil descer de um avião chique, chegar aqui na terra com sandálias franciscanas, com fala mansa e cara de velhinho, para ser respeitado, com ar de intelectual, fazendo opção pelos fracos e pelos mais pobres, em contradições. Aceitaria se fosse político, aceitaria se fosse religioso, mas cristão? Movimento cristão não faz movimento sem Bíblia. Causa cristã leva a Bíblia. Causa cristã leva a palavra, contexto, revelação divina, que está escrita aí muito bem para orientar o povo. Lembro até mesmo aos irmãos que estão aqui nessa noite, que os irmãos, entre aspas, de Jesus, disseram para ele para que ele não fosse na festa dos tabernáculos, porque ele ia criar problemas. Eu queria saber que problemas que são estes. É muito simples e fácil de você entender, porque no tabernáculo iria ser festejado uma memória histórica, iam festejar história, e eles tinham medo de que Jesus fosse lá e estragasse a festa linda dos judeus, porque eles sabiam que Jesus, ele veio para reformar os judeus, para reformar Israel dos seus pecados. Então disse os irmãos de Jesus: fica lá,
com os teus discípulos, fazendo os teus milagres, ficando famoso. Porque aonde a gente vai, você não pode ir. E meu amigo, Jesus foi. E o pau quebrou. E uma coisa interessante, sempre quando ele entrava na divergência, o povo queria apedrejar ele e matar ele. Agora o bonitão chega aqui no Brasil na divergência e todo mundo gosta dele. A mídia fala bem dele, porque é lógico, o Roma paga bem, viu filho? Viu? Pode ir lá fazer propaganda que você vai ter um salário alto. E se você pagar, você vira papa também na televisão, viu? Para ter certeza disso. E quem olha baba, imagina que isso é Jesus. Que isso é Jesus. Mas se tratando de necessidade, de objetivo de relação, papel da igreja, né? O papel da igreja no campo da necessidade humana e das relações. Mateus e Marcos deixam claro, nosso objetivo é fazer com que todos conheçam Jesus, que todos saibam o que está por detrás desse nome, deste homem, da palavra que ele prega, do que ele fez, o que Deus quer comunicar à humanidade por intermédio do que ele representou como pessoa, obra e testemunho. Nosso empenho aqui não é pôr pão na mesa, não é pacificar. O nosso empenho como discípulo de Cristo aqui é fazer, primeira coisa, com que conhecemos melhor Jesus, entendemos bem daquilo que professamos aqui, e depois fazer com que outros também conheçam. Lucas, quando foi falar, Lucas 19:10, Lucas ele se dedicou para descrever, que é a parte que mais eles se respaldam, né? O amigo dos pecadores e dos desprezados. Jesus foi amigo dos pecadores e desprezados, mas porque ele fez opção ou porque só esse tipo de povo ou classificação o procurava? Mas daí quando ele veio pregar a razão pelo qual ele esteve aqui, ele disse o quê? Que ele veio resgatar tudo o que está perdido. Então todos nós nos encaixamos nisso. E lá em Mateus 9:13, esse texto você vai ler, lê bem alto. Mateus 9:13, que é o contexto daquilo que Lucas também descreveu, do que ele ouviu Jesus ensinar. Lê bem alto esse texto aí, cenáculo. Ele não veio pelos justos, ele não veio pelos bons, ele não veio pelos pobres, ele não veio pelos ricos, mas por aqueles que estão perdidos, pelos pecadores que necessitam se arrepender. Aquele que foi amigo dos desprezados e dos pecadores, não porque ele fazia opção por uma classe, mas porque ele estava aberto para receber todos que vinham para ele. E os que vieram para ele, ele fez uma opção: os pecadores que precisam se arrepender. Conhecemos melhor Jesus aqui. Para ele tanto faz se é uma mansão ou uma favela. Se a pessoa veio de ônibus ou parou de um carro lindo, maravilhoso na porta da igreja. A ótica cristã entende que todos aqui são pecadores que precisam se arrepender. Não há níveis aqui. Todos já somos iguais diante de Deus, não precisa ter esse esforço. A desigualdade aqui é de ordem humana, porque a vida nunca foi um problema. O problema aqui é o ser humano. Se Deus tem alguma conexão com a vida, então ele já está deixando claro aqui nessa noite que a conexão dele, o empenho dele está voltado para aqueles que precisam admitir que são pecadores e que precisam se arrepender, porque foi por eles que Jesus veio.
E estão de fora todos aqueles que não se enquadram, porque não querem. Então o discurso aqui não é social. O discurso aqui não bate na tecla de que Jesus morreu, ou então porque Ele veio para te dar uma vida econômica, para lhe dar uma vida padrão, entendeu? Social, de que você tem acesso à justiça, acesso, entendeu? A garantias, etc, etc, etc. Ele veio para que você tenha um lugar no céu. Ele veio para que você se salve da ira de Deus. Ele veio para que você se arrependa, admita o teu pecado e se salve por intermédio dele e da sua misericórdia. Isso é identidade cristã. 3 evangelhos aqui empenhados de que o homem conheça Jesus, não de que ele tenha benefícios e garantias terrenas. Agora, se você quer estabelecer o social, se você quer ser pacificador do Greenpeace, se você quer, entendeu, um emprego na ONU, se você quer usar a igreja para alavancar a carreira política, como eles estão fazendo, está aí os kit gay, entendeu? A marcha heterossexual, tudo isso daí é para exatamente estabelecer carreira. Como a igreja católica com esse ordinário, trazer ele aqui para o Brasil é para alavancar a igreja católica, uma garantia de que aqueles que saíram dela voltem, de que ela tenha um crescimento de adeptos e seguidores, como a igreja evangélica também está fazendo. Mas ministério, obra, missão cristã, o empenho, a dedicação aqui é outra. E a gente olha de cima e sentimos falta de uma identidade aqui, de autenticidade, originalidade das pessoas aqui. Porque nós já vivemos num mundo religioso, num mundo hipócrita, e esperamos que a gente chegasse dentro da igreja e procurássemos exatamente ver uma coisa diferente, mas nós não estamos vendo. Porque nós temos uma igreja cantando, orando o nome dele, mas não vive o que ele pede. Nós temos uma igreja cristã que não tem força para falar o nome dele. O nome dele. João 1, verso 1 ao verso 14. Dá uma olhadinha por cima. Uma sapiada de zóia aí, meu irmão. E assimila o que João fala e descreve de Jesus. Quem é Jesus, João? O Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, que se fez homem, mas de uma humanidade perfeita, porque antes de homem ele é o Filho de Deus. Quem testifica diz amém. João, qual a tua dedicação de registrar tudo que Jesus falou, ensinou e testemunhou, para que todos saibam que ele não é filho de Maria, que ele não é filho de José, que ele não é homem comum, ele é o Filho de Deus, que Deus o gerou de uma parte sua, não foi formado das estrelas, não foi formado do pó da terra, não foi formado de nenhuma matéria, mas de uma parte de Deus, ou seja, é ele e só, não há outro, ele é o único, primogênito, filho único, e se fez homem com toda a substância divina, para dizer aos homens quem salva, quem liberta, quem cura e que restaura. Eis aí o Filho de Deus. Vamos lá? Imagine. A caixa está ligada aqui. Desliga para o pastor aqui, filho. O que é isso aqui? Não. Não. Isso aqui é a Virgem Maria para nós agora. A mãe de Deus. É a mãe de Deus. Canta. Como é que é?
Virgem Maria, me dê a mão, cuida do meu coração. Dá-me o Francisco. Jesus não tem mãe. E outra contradição, ela também já não é mais virgem. Não torne um instrumento de Deus santo. Porque nós somos instrumentos, mas não somos santos. A virgem que não é virgem, a mãe que não é mãe. Ô João, de quem ele é? De Deus. Quem é seu pai? Deus. Tem família? Hebreus 7,3, não. Tem aniversário? Não. Tem dia de morte? Não. Tem pai? Tem mãe? Não. Quem ele é? Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será. Ele é o que é. Não veio à terra para estabelecer família, não veio à terra para estabelecer propósitos humanos. Se fez homem para servir a humanidade com o seu sacrifício. Nós íamos arrumar muita confusão aqui se nós disséssemos que ele não tem mãe. Já teríamos até um enquadramento no Código Penal e seríamos incriminados como terroristas, promotores da desordem, gente que faz guerra. Daí me entrou um dia desse aí, entrou no Facebook dizendo: não pregue contra as religiões, respeite. Eu disse assim: meu amigo, você não está numa academia, você não está numa faculdade, você não está dentro de uma instituição de relações humanas, você está dentro de uma igreja. Isso aqui é pastor, isso aqui é palavra, que quer dizer, nós anunciamos a Jesus Cristo como sendo aquele que é soberano, que procede de Deus, que faz as maravilhas que faz, porque Deus é com ele e deu a ele todo o poder e toda a glória para ser o Senhor e Salvador único da humanidade. Se você não quer ouvir estas coisas, muda de canal, porque nós não estabelecemos o social aqui. E os nossos objetivos como cristão é fazer com que Deus atinja a necessidade do povo aqui, de que todos conheçam Jesus como ele é. Paulo, quando foi falar a Coríntios, cenáculo da fé, em 1 Coríntios, não precisa nem abrir a tua Bíblia se você quiser, ele se refere a Jesus como sendo o Senhor da glória, capítulo 2, verso 8. No capítulo 3, 11, ele se refere a Jesus como o único fundamento. Em 1 Coríntios 5, 7, como o cordeiro do sacrifício. Em 2 Coríntios 4, versículo 4, ele chama Jesus de a imagem de Deus. O libertador, em Gálatas 5, verso 1. Efésios 3, 8, ele chama Jesus de exemplo supremo. Colossenses 1, 18, cabeça da igreja. 1 Tessalonicenses 4, 16, o Senhor que vem. 1 Timóteo 6, 15, o bem-aventurado e único soberano. É o credo da igreja verdadeira, tá? Hebreus 2:10, o autor da nossa salvação, não dando margem para religião, para política nenhuma, ou concepção humana, ou idealismo humano, mas dizendo só ele e mais ninguém, via única, para que todos aqui se salvam, então se condenem pela opção, pela escolha errada. E eu só estou na questão da identidade aqui. Estabelecemos uma identificação
de Cristo que salgue e ilumine, expressão e cura para a falsa religião, revelação de Deus, por intermédio de palavra que se vive e que se prega, entre a contradição. Seja luz nas trevas e sal na terra para você ver como é que você vai ser amado. Vamos acordar, gente. Que papo que é esse, meu amigo? O cara veio amar e não veio pregar? Veio alimentar o homem, o ventre, mas não quer suprir a sua necessidade espiritual? Nós cremos numa missão integral. E quando Jesus foi pregar e ensinar a essa igreja aqui, ele deixou bem claro que a ordem é de dentro para fora. Primeiro espiritual, depois aquilo que é material. A vida não é um problema, o problema aqui é o ser humano. Jesus muda o ser humano, muda a vida. O ser humano continua a mesma porcaria, a vida continua uma droga. Não deixem que joguem areia nos teus olhos. Não caia nesse sentimentalismo aí. Se os evangelistas estivessem aqui, eles pregariam Jesus assim. Se os apóstolos estivessem aqui, como Pedro fala, o Filho de Deus vivente, Mateus 16:6. João 6,68, a única fonte da verdade é Cristo. 1 Pedro 2,25, aquele que é pastor e bispo das nossas almas. Aquele que ninguém pode substituí-lo. Não é atrás do Papa que nós temos que correr. Não é atrás do Papa que nós temos que ir para reverenciar. Este homem não é nada, como todos os pastores da igreja não são nada. A luz está sobre Jesus, sobre a sua pessoa, a sua obra, o seu testemunho. E Deus nos vocacionou a especializarmos em Cristo, a aprendermos o quanto devemos amar, respeitar e obedecer a Jesus, acima da família, acima de todos e qualquer situação. Porque a parte que Deus nos deu está na cruz. E não está no livro de contos, então, num livro de psicologia e filosofia. Nós não aprendemos de Jesus a sermos aqui bons cidadãos, a sermos cristãos. Não viemos aqui para nos tornarmos pacificadores, mas evangelistas e pregadores dessa causa, a cruz. Independentemente se a opinião vai aceitar ou não, temos que ser idênticos a Jesus aqui. Uma igreja com a cara de Jesus é uma igreja que afronta a religião, que afronta o sistema, a iniquidade, o pecado dessa terra, que traz um Messias soberano, um Deus encarnado, que traz a consciência dos homens que a justiça de Deus existe, não falha, não erra. Independentemente de quais sejam as reações das pessoas. Quem tem que prevalecer aqui é a palavra, não nós. É a Bíblia, não nós. Não temos uma teologia social, uma teologia da libertação de problemas sociais, econômicos, porque a nossa prioridade aqui não é a materialidade nem o diálogo entre os homens, mas conhecer Jesus e ser dele. Que muita gente que está aqui nessa igreja não é. Muita gente que está me ouvindo aqui não é. Posso dizer por quê? Porque você é um discípulo secreto. Você tem medo de representar a luz e medo de representar o gosto verdadeiro desse cristianismo. De que todos te vejam
em Cristo para manter o quê? Os teus interesses pessoais. Seja honesto. O Papa caía direitinho no teu perfil. Com um pouquinho de filosofia, filantropia, antropologia, política, se faz um ótimo ser humano para convidar para almoçar, para jantar na mesa, tomar um vinho e fazer o social. Aí está um cara escolarizado, estudado, bem requisitado, gente finíssima, porque ele tem conhecimento geral, se comporta, cai em qualquer bate-papo. Mas Jesus não conseguiria representar essa múltipla identidade que você tem. Não é para ele. Não foi para os discípulos e para os apóstolos. Posteriormente para a igreja. Porque todos se empenharam em fazer com que o mundo conhecesse Jesus. Para depois ser abençoado por ele. Primeiro a fé, depois as obras. Mas a prioridade aqui é a eleição desse Senhor. Nós não oramos aqui para presidentes serem eleitos. Nós não pedimos reforma política. Nós não pedimos saneamento básico em consagração e oração. Não pedimos aqui o acesso da justiça aos injustiçados. Sabe por quê? Porque a igreja é uma instituição de Cristo. E ela se empenha por valores que o mundo não entende, não compreende e também não quer representar. E é isso que está faltando dentro da igreja. Gente que vem para a igreja com a cara de Jesus. Com essa cara. Professando, vivendo, crendo, obedecendo um único Senhor. Eu não sei, mas eu sinto que Deus me dá esses cutucões para pregar sobre isso, porque o povo está se permitindo a ser seduzido pelas filosofias. Tem gente aqui querendo ganhar um amigo aqui na terra, mas não quer ganhar Jesus. Eu sinto em dizer isso, vai ser a nossa oração hoje aqui. Vai ser o nosso clamor aqui nessa igreja agora. Vai ser! Porque a igreja que mais cresce é a igreja do espetáculo, é a igreja da teoria da prosperidade, da materialidade, da promoção humana, mas é a igreja que discipula, evangeliza e especializa as pessoas a servirem mais Jesus do que homens. É a igreja que mais está vazia, está sendo mais evitada. Tem muitos irmãos aqui que já se acovardaram, já retrocederam no seu sentido, se anda mesclado, se anda mascarado. Alguns anos atrás, tua mãe, numa conversa com você, se já pegava a santa, meu Senhor, estou dando volta aqui, já pegava aquela santinha para falar, mãe, quebra isso. Hoje, você já não tem mais essa força. Antigamente, você tinha posição, você tinha gosto, você tinha originalidade, face, expressão. Você mudou, meu amado. Estão olhando para você e não sabem mais quem você é. Porque da mesma boca que se fala da Bíblia, se solta palavrões, mentiras e calúnias. Da mesma mão que você levanta para orar, desta mão, você derruba pessoas por causa dos seus interesses e das guerras de conflito. Olham para você e dizem para você, ele é a mesma coisa que as outras religiões. Mas eu não sou hipócrita, eu não estou sentado em cima do ouro. Meu banco não está cheio de dinheiro por ser pregador assim. Gostaria até de eu fazer uma opção pelo pobre, mas não faço porque não é a minha orientação.
Mas se eu tivesse orientado, não faria. Porque se eu tivesse, para mostrar que sou servo de Deus, fazer voto de pobreza, andar de palio enquanto eu podia andar de Mercedes, eu não faria isso debaixo de hipocrisia, tá? Se tem algum católico me ouvindo aqui, vai tomar vergonha na cara. Você e a tua igreja. Porque esse voto de pobreza é uma mentira, é uma falácia. Porque a igreja mais rica do mundo é a igreja católica. E se ela vendesse tudo que ela tem por riqueza, o mundo ficaria 20 anos sem trabalhar. E essa matemática já foi feita. Cenáculo, a fé acorda. Meus irmãos, vamos se fortalecer. Vamos se estruturar em Cristo, igreja. Vamos se consagrar e se santificar. Porque o diabo já está mostrando o que ele preparou para a América Latina, meus amados irmãos. E sabe o que ele preparou para a América Latina? A substituição da doutrina por uma filosofia maldita e satânica. Você vai aceitar? Eu acho que você está aceitando, que você está assim, ó. Olha como você está, ó. Crente manteiga, manteiguinha. Todo mundo que passa pelo teu caminho escorrega em você. Passa que é uma beleza. Ninguém tem conflito e atrito com o Senhor. Desculpa, professor. Autoridade da paz. Desculpa, filantrópico. Lions. Rosa Cruz. Desculpa, Rotary Club. Já foi lá dar uma moedinha para o pobre para se sentir bem? Já foi lá uma cesta básica para ele todo mês, para que você se sinta gente? Para que você já se veja no céu? Leonardo Boff. Olha o nome do indivíduo, Boff. Eu já sei o que ele é. Leonardo Boff. Excomungado pela igreja católica porque ele pensava nos pobres. Boff. Nós estamos cansados de ver essas tranqueiras. Nós vamos orar. E vamos estabelecer uma regra aqui nessa igreja hoje. Jesus tem que estar na luz. Jesus tem que estar no foco, na razão, no propósito dessa igreja. Esse povo que está aqui sentado no banco com essa cara de pastel precisa entender que o que você respira, o que você vive, o que você faz, tem que ter uma razão. Cristo tem que ter uma essência. Jesus de Nazaré. Porque a hora que o teu sal não salgar, que a tua luz não trouxer Jesus, você está prestes a ser jogado fora e pisado pelos homens. É isso que você quer? Vir na igreja, bater o cartão e ir embora para casa e achar que você fez algum serviço por acaso, meu irmão? Você está errado. Porque o diabo sentou com você hoje aqui para ver essa palavra e está rindo de você. Crente esquenta banco. Quero ver você entrar lá na tua faculdade, lá na tua escola. E quando os teus professores vierem ensinar marxismo, quando eles vierem colocar essa cisma, entendeu? De sentimentalismo, você levantar a mão, dá licença. Só Jesus Cristo salva. Só Ele pode dar vida. Só Ele pode levar o homem para o céu. Deus tem uma via única e se chama Jesus de Nazaré. Quem crê nele tem a vida, mas quem não crê nele já está condenado. Com a Bíblia não se fundamenta isso. Põe a Bíblia que Deus quebra tudo isso. Vamos ver se você vai ficar na Unip. Na Unip. Jornada Mundial da Juventude. Balanço de corpo, besterol, que acaba tudo em transa, entendeu? Esses dormitórios acabam virando
tudo macacaiada, fumação de baseado, entendeu? Troca de informação, Facebook, é o que vai acabar. E o Papa no palio, mostrando o sovacão e o braço para fora, para apertar a mão dos pobres e sentir o cheiro dos pobres. Que esse pastor é isso. Sentir o cheiro dos pobres. Fica de pé, cenáculo.